Como que surgiu a musicoterapia? Vamos fazer uma breve história aqui, contar uma breve história sobre como que surgiu. Todos sabem o poder que a música tem de influenciar, de mudar o estado de espírito da pessoa, de até de forma assim, até indireta. Quem já não escutou uma música, às vezes estava com uma dorzinha de cabeça, alguma coisa que ela sumiu do nada, parecendo mágica. Todos nós já tivemos essa experiência com a música, não é? E isso é desde a antiguidade. Isso acontece até antes de Cristo, até de antes da era cristã. Tem relatos de que a música, de certa forma, era usada como forma terapêutica. Até no Antigo Egito você tem relatos disso. A gente tem até uma passagem do depois, mais da história, mais antigo, do rei Davi, onde Saul que tocava para ele, Isso, a sua harpa, né? Tocava a harpa para ele para sanar as dores que ele tinha da época lá, né? O tédio, né, Os da tédios época. da época. E não só isso, mas quando ele tinha algum problema de dores, etc e tal, ele tocava para ele. Isso foi vindo, foi trabalhando, foi sempre utilizando essa música dessa forma terapêutica, indiretamente, muitas vezes sem um contexto terapêutico, e simplesmente só no uso pelo uso, tá? Eis que, de repente, entre as guerras, as grandes guerras no mundo, foi aí que começou realmente a ter um sentido terapêutico. Por quê? Principalmente após as guerras, tá? Entre essas guerras, os veteranos de guerra que estavam nos hospitais com dores físicas por mutilação e etc e tal, começou-se a utilizar a música mesmo. Pessoas, músicos profissionais ou até amadores, eram convidados a ir aos hospitais para tocar e notava tanto uma melhora no bem-estar físico, até numa melhora física mesmo, na questão de melhorar a dor. Porque a gente sabe que a música desencadeia várias reações, como descarga de dopamina, de oxitocina, Oxitocina, fala que serotonina. serotonina e outras ina que ela Joina. descarrega, né? Então tudo isso acabava influenciando, eles perceberam. Então com isso eles começaram efetivamente deixar esses músicos nos hospitais para cuidar de todos esses enfermos que vinham da guerra. Até interessante que depois, se você for ver, até na época das guerras, até antes, muito mais, tinham músicos que iam tocar nas guerras. Tanto é que, gente, quem não lembra que até antes, muito bem antes, muito antigo, o tambor ele era nada mais nada menos do que o que movimentava a guerra. Movimentava o toque da guerra. Não é terapêutico, mas é a influência que a música tem sempre, né? Então vamos lá, nesse período entre guerras e pós-guerra, foi quando começou a surgir a utilização da música como terapia, como uma forma terapêutica, tá? Até uma passagem falando de guerra, quem quiser ver o filme que conta a história do Glenn Miller, aquele maestro que tinha uma orquestra na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, chama Música e Lágrimas, é um filme lindíssimo, que ele era militar também, e ele foi convidado, na época, a conduzir o pelotão de músicos para a guerra. Então, eles iam até o local de guerra para tocar música para melhorar o bem-estar das pessoas que estavam envolvidas na guerra, ali, enfermeiras, alguns soldados que ficavam mutilados, etc. E tal. Até porque, né, Ricardo, cortando um pouquinho o seu raciocínio, como você falou, as pessoas que estão com a dor têm a melhora, lógico, com a música, com a escuta da música. Mas quem está cuidando também fica muito estressado. Principalmente em ambiente de hospital e de guerra, né? Tanto é que, infelizmente, o Glenn Miller ele foi abatido. O avião dele, quando eles estavam indo de uma posição para outra, voltando para os Estados Unidos, não me lembro bem, no filme conta bem, foi abatido e, infelizmente, morreu todo mundo. Então, aí vamos. A partir daí, então, começa a se utilizar essa música em forma terapêutica, tá? No mundo. Então, tanto nos Estados Unidos como na Europa começa a se utilizar tudo isso. E no Brasil? Quando que no Brasil começa realmente a ter essa conotação mais profissional, né? Mais assim, como terapia, como musicoterapia? Na década de
de 70. 70, 70, tá? 1970. Em 1970 que o Brasil começa a se instituir essa forma mais profissional, foi aí que começa a ter no Brasil a formação do profissional de musicoterapia, tá? Em 78 começa a ter o reconhecimento como uma profissão em nível superior, onde começa a aparecer as faculdades, etc. E tal. Uma das primeiras foi Foi em Paraná, né? Foi lá em Curitiba. Depois foi Rio de Janeiro. Que a primeira foi do Paraná, que hoje era a Faculdade de Artes do Paraná, que hoje agora é a Federal. Federal, Paraná. E depois Rio de Janeiro, na Conservatório Brasileiro de Música, que tem até hoje, inclusive esses dois cursos tem até hoje, são os mais antigos do Brasil. Agora, continua FMU, né? São Paulo. Tem FMU, São Paulo, tem Salvador, Goiânia. Tem algumas especializações no Sul, como em Pelotas, na Bahia. Quer dizer, foi abrangendo, né? Tínhamos aqui em Ribeirão, na EPIC, infelizmente, por alguns motivos aí não fechou, tem mais, né? que era uma faculdade maravilhosa, inclusive foi conceituada a melhor do MEC na época que a gente fazia, né, no nível nacional era conceituada melhor, o MEC conceituou, e é isso aí. E a partir de 2001, entra no Cadastro Brasileiro de Ocupações a musicoterapia. Tá? Então, tá lá, se você for ver lá o Cadastro Brasileiro de Ocupações, tá lá, ou musicoterapeuta. E atualmente, o que acontece? Com tudo isso, tem várias atuações do musicoterapeuta no SUS. Tá chegando, né? Então, isso ainda está um pouco mais lento, mas já tem. A portaria, já está tendo algumas atuações, e no SUAS também, de assistência social. Certinho. Tem alguém que tem uma pergunta? Pode fazer, tá? Estamos falando aqui. Um breve histórico para vocês entenderem, né? Porque às vezes a gente fala tanto dessa musicoterapia, parece alguma coisa que é só ouvir uma música e ninguém entende nada e ficou tudo bem. Não. E não é bem assim. Tem várias técnicas, como a gente tem vídeos falando sobre isso. Isso, tem uma formação. Então procurem lá nos nossos vídeos e se informem, né? Existe algo por trás. Nós temos o quê? Uma formação de graduação ou de pós-graduação, para quem é formado nas áreas de humanas. Não vem do nada. E as técnicas que a gente utiliza. No Vibracanto, a gente optou por estar utilizando bastante o quê? A cantoterapia. Por quê? Porque com o canto a gente pode mobilizar muito mais as suas emoções, trazer reflexões de vários momentos da nossa vida, sem contar que é bem aquela frase, quem canta, seus males espanta. E não precisa ser cantor, assim, top não, viu, gente? O importante é liberar essa emoção de alguma forma. É no chuveiro, é no carro, é em qualquer momento. É no churrasco com os amigos, pode cantar junto. Qualquer momento que aquilo realmente faça significado para você.